meus companheiros, aqui para mais um vídeo. Hoje é a bordo da Tracer 7 de 2023, limitada a 35 kW. Mais uma vez viemos aqui à bonita cidade de Barcelos, como prometido. Eu tinha aí várias máquinas, várias Yamas para testar, no qual eu pedi a vossa ajuda e para decidir quais as que ia testar, mas entretanto isto deu aqui uma cambalhota e eu resolvi testar as 4, ou seja, fazer 2 testes por dia para conseguir testar as 4, porque tinha curiosidade. Mesmo esta Tracer que eu já andei, não andei na de 2023, por exemplo, não tinha este display todo bonitinho a cores, não tinha, por exemplo, este scrollzinho como tem agora. Tinha nuances que esta agora já sofreu um upgrade. Inclusive tiveram a preparar a moto para me entregar, esta Tracer 7, para eu poder andar. Tive a esperar um bocadinho, porque não tinha tomada USB-C, que já vem de USB, não é USB-C, é USB, para que eu pudesse ligar aqui o meu Shinalock, para meter no telemóvel. Ele vai aqui numa posição manhosa. Lá está, nem todas as motos têm uma disposição de volante que nos permita colocar um dispositivo para acoplar o nosso telemóvel. Esta aqui não foge à regra e não é muito versátil. Podia pôr ali em baixo, mas também iria-me tirar o campo de visão ali do display. Por isso, o ideal seria sempre aqui uma barrinha de acessórios, que ela não tem. O vidro tem ajuste, não é? Já é da praxe, mas ele abana um bocadinho, não é? Não tem aquela rigidez, se calhar necessária para viagens em autoestrada, porque eu sinto que o vento aqui vai criar aqui bastantes vibrações. De resto, como eu disse, já conheço relativamente bem a moto. É uma moto muito ágil, muito leve e que, quando tem a potência toda disponível, que é no caso de ser as deslimitadas, não estarem restritas a 35 kW, que é o caso desta, tem uma vivacidade muito grande. Porquê? Porque a moto em si é muito esguia, muito levezinha, que lhe dá uma vivacidade fantástica. Esta aqui, apesar de estar limitada aos ditos 35 kW, eu não estou a sentir, para já, a regimes mais baixos, a falta dessa potência. E continuo a dizer, esta moto dentro do segmento, que isto para mim é uma Sport Touring de gama média, porque é uma 700, não é? E é uma moto super divertida, tem conforto quanto basta, tem uma capacidade de depósito que eu fico surpreendido, acima da média, porque 17 litros neste tipo de segmentos normalmente não é muito comum. O mais normal, o mais dito normal, são sensivelmente 14, 15, 13,5, por aí. Por isso, 17 litros para esta moto, que fará consumos na casa dos 4,5, dá-lhe uma autonomia soberba. Agora viemos fazer aqui esta estradinha até Viana, viemos de Barcelos a Viana, fazer aqui a Nacional 103, este bocadinho aqui é porreiro. Vamos ver se vou ter combustível.
desde já quero agradecer aqui mais uma vez à MJ Moreira pela cedência das motas. As motas são novas, eles estiveram a preparar as motas exatamente para que eu possa vir testar as motas e vir divulgar as motas. Pá, que é sempre, no meu entender, de louvar, e desde já o meu muito obrigado à MJ Moreira, em especial ao João, que nunca tem dito que não. Pá, tem sido sempre uma pessoa com uma abertura muito grande, entre aspas, às minhas exigências, que não são exigências, são pedidos. Pá, como toda a gente sabe, tenho gosto em testar motas diferentes, e vamos ver o que é que isto dará para o futuro. Pá, por menos para mim, traz-me o proveito de poder testar motas diferentes e modelos diferentes dentro de segmentos diferentes. Tinha muita curiosidade, por exemplo, de testar a Tracer 9, já testei, mas foi em 2019, pá, e ela entretanto já sofreu um upgrade muito grande, e se calhar a GT Plus seria algo que eu gostaria de testar, porque pá, tem as suspensões eletrónicas, tem ali uma série de extras que eu gostaria muito de testar. Parece uma moto muito apetecível, com um aspecto muito agressivo. Pá, eu gostaria de realmente ver o comparativo desde a minha experiência em 2019 para os tempos atuais, esta atualização que ela sofreu já para 2023, 2024, porque eles não vão mexer na moto em 2024, por menos no primeiro semestre. Pá, vou tentar desfrutar agora. Pá, esta moto neste momento eles estão a fazer campanhas nas Tracers 7, 0% de juros ali na MJ Moreira. Não sei se isto está agregado a outros concessionários Yamaha, não faço ideia. Sei que eles ali estão a fazer na Tracer 7 e nas Tenerés, ok? Olha, lá está o Galo Barcelos. Nas Tenerés estão a fazer 0% de juros e, salvo erro, nas MTs, se não estou enganado, posso estar enganado, mas contudo, opá, não há nada como vocês entrarem aqui em contacto e com a MJ Moreira. Pá, eles têm perfil no Facebook, têm página na internet, Instagram, TikTok. Vocês não custa nada, hoje não, caso vocês tenham mesmo muita vontade de encontrar alguma coisa, vocês conseguem encontrá-la online. A MJ Moreira não é diferente, muito fácil, está em todas as redes sociais. E caso vocês tenham dúvidas, pá, nada como entrar em contacto com eles, ver as promoções. Se caso vocês decidam dizer que vão por parte do Turtle ou que viram por parte do Turtle, eu agradeço, porque ajuda a fortalecer a parceria. É mesmo por isso, não é por mais nada. Não vou receber comissões nenhumas do que vocês possam negociar com eles, nada de nada. Outra situação que eu, por menos, estou a sentir aqui já de diferente, por exemplo, estou habituado a ter um display muito mais aqui no meu ângulo de visão, e nesta Tracer 7 tenho que olhar para baixo, ok? Tenho que deslocar o meu ângulo de visão, tem que ser deslocado para baixo para ter a informação disponível, está muito mais lá no fundo. Como eu já disse, ela já traz uma entrada USB e uma entrada 12 volts. Pá, muito bom, muito bom, muito bom. Por hoje em dia, uma pessoa anda sempre com uma série de dispositivos eletrónicos associados à moto, desde GPS, desde telemóveis, seja o que for. Todos, a meu ver, todas as motos já deviam trazer um equipamento destes. Pá, acho que faz todo sentido trazer isto de série, não é como extra, ok? Pá, para já vou desfrutar mais um bocadinho da máquina, vou dar umas curvas, já conheço. Sinto que, por exemplo, a moto, estando limitada
chega ao limite da caixa, ou seja, o escalonamento da caixa, no meu entender, está muito mais curto. Por exemplo, eu vou aqui em sexta a 70 km/h e pá, vê-se que ela está um bocadinho presa, e está, não é? Porque retiraram-lhe aqui com 35 kW, eu acho que ela fica com cerca de 49 cavalos. Pá, para 74, que é o que ela traz deslimitada, faz muita diferença. Pá, mas é o que eu digo, é uma moto super divertida, não deixa de ser divertida, é uma moto, pá, que eu gosto e continuo a gostar muito. É uma moto fácil de utilizar, não é daquelas motas que nos dê dores de cabeça quando a gente vai pensar em estacionar em qualquer lado, porque a gente sabe que consegue sempre tirar de qualquer lado, ok? E depois tem um pneu, a meu ver, 180, 120, 180 atrás, 120 à frente, já 17, como é óbvio, que lhe dá um aspecto muito desportivo, ok? Gosto muito desta moto, sempre que pego nesta Tracer 7 ou sempre que pego numa Tracer 7, fico muito satisfeito. Para quem está, por exemplo, a tirar a carta de moto e está a pensar em comprar uma moto de média gama, pá, está aqui uma moto espetacular, que eu penso que até vos ensina a conduzir, ok? De tão fácil que ela é, porque, pá, ela pesa 198 kg, salvo erro, ou seja, abaixo dos 200 kg, depósito de 17 litros e uma altura ao solo, salvo erro, de 825 mm. Pá, qualquer pessoa, sei lá, até 1,65 m, consegue chegar com os pés ao chão nesta moto, muito fácil, ok? E depois, certamente, quem seja abaixo do 1,65 m, estas motas, pá, por uns kits extras, conseguem ser rebaixadas. Pá, na minha opinião, não tem necessidade de ser rebaixadas, devido à minha estatura, 1,81 m, tenho uma estatura que me permite, pá, conduzir esta moto muito bem. Uma coisa que estou a sentir aqui já cerca de meia hora de condução é a posição das pezeiras, com as minhas pernas mais fletidas que aquilo que eu estou habituado, e que para mim, tenho uma perna relativamente longa, faz-me aqui uma ligeiramente incómodo, ok? De vez em quando, lá está, tenho que esticar as pernas para sair daquela posição tão fletida, mas é como eu digo, esta moto é uma moto Sport Touring, ok? Não se enganem noutras nomenclaturas que lhe possam atribuir, ela é uma Sport Touring, pura e dura, ok? E vê-se pelo design dela agressivo, pela posição de condução, que apesar da gente ir relativamente direito, dá para a gente adotar uma posição mais inclinada. É uma moto curta, para pendura não será das motas mais confortáveis, ok? Porque lá está, como eu disse, é uma moto curta, não dá para a gente andar aqui a jogar no banco posições para nos levarem a posições mais confortáveis, não dá para andar aqui com grandes malabarismos para conseguirmos posições melhores ou mais cómodas, porque ela não tem essa capacidade devido a ser curta, é uma moto curta, tão simples como isso. Agora, para andar a pá, é uma moto, é das motas mais divertidas que eu apanhei para conduzir. É assim, nesta gama de preços, esta moto com 35 kW, eu penso que estará a rondar ali na casa de entre 7.500 e 8.000 euros, mais documentação, e com a grande vantagem, como eu disse de início, que tem a campanha de 0% de juros. Quem quiser comprar, eu por exemplo, eu comprei a minha NC 750X numa campanha
0% de juros, porque para mim era vantajoso, ok? Vocês muitas das vezes têm que ter noção ao tipo de créditos que vocês fazem, se pode ser vantajoso ou mais prejudicial para vocês. Vocês têm que fazer essa análise, ou dar ou passar essa documentação a quem perceba minimamente deste tipo de assuntos, ok? É esse conselho que eu vos dou, ok? Pá, vou desenrolar aqui, vamos até Viana do Castelo. Pá, hoje vai ser todo o dia para rolar de motinhas novas, 0 km, vamos pôr aqui quilómetros em cima nestas motas. Também não posso abusar muito porque os pneus são novos, goma, pá, neste momento vocês para terem uma noção a moto tem 17 km, ou seja, é o tempo de que eu andei com ela, pá, é fantástico, pá, vir uma moto a 0 km para as nossas mãos, é uma sensação muito boa e mais uma vez reforço a ideia e o agradecimento aqui à MJ Moreira Barcelos deste convite e desta proposta de testar as suas motinhas todas que eles neste momento têm para test drive, ok? Pá, vamos fazer aí umas curvas como eu já disse e pá, mais à frente possivelmente mostrar a moto melhor, dar outro panorama. Pá, estamos a tentar descobrir aqui novas pistas de testes para futuros ensaios, para que não tenha que andar agarrado aqui ao telemóvel, porque isto parece que não leva-nos a outra logística. E pá, o meu intuito também é conhecer melhor aqui os meandros de Barcelos, para quando eu quiser me deslocar aqui e fazer uns testes a outro tipo de motas, outros modelos que possam surgir e mesmo outros convites que possam surgir, pá, eu ter outra agilidade para poder vir fazer os testes com mais à vontade, com outra tranquilidade, sem estar aqui agarrado a telemóveis ou a GPS. Ok, companheiros? Acompanhem aí o vídeo e até já. Obrigado. Cá estamos nós, companheiros, aqui com este cenário espetacular de Viana. Aqui um spot, pá, que acho que faz todo sentido. Pá, encontrei aqui este spot, está brutal, coincide mesmo com esta máquina linda, linda, linda. Pá, para mim é só uma das mais bonitas do segmento, não há volta a dar, pá. Com um dos preços mais imbatíveis do segmento também. Pá, a moto está linda que dói, adoro este contraste do cinza aqui do roxo ou do lilás, como vocês lhe queiram apelidar. Opa, e depois adoro a sonoridade deste motor. A moto neste momento tem, sei lá, 30 e tal km, 40 e tal km, veio zerinha, 0 km para mim, por isso, pá, mais uma vez agradeço aqui, fui colocar combustível, que a moto vinha aqui na reserva, lá está, o display aqui muito bonito, mas está muito lá no fundo. Eu, se fosse eu, gostaria dele mais cá para cima. Estava a ver uma coisa que ele não tem, que a meu ver se calhar
para mim faz um bocadinho falta, que é a autonomia dele. Quantos quilómetros é que dá para fazer com o combustível que ele tem neste momento? Pá, neste momento não tem aqui um scroll básico onde a gente consegue correr as diferentes informações do display, mas não tem essa particularidade de ver pá, quantos litros é que nos dá. Pá, a moto está espetacular, vou desligar agora. A moto está muito fixe. Ok, companheiros, vou-vos falar aqui mais um bocadinho da moto e já voltamos. Até já. Aqui com a Tracer 7, pá, um grande canhão, pá, que eu adoro a nível da sua desportividade, da sua agilidade, da sua leveza, da sua fácil condução. Para mim é só das melhores motas neste momento do mercado, preço-qualidade, pá, fiabilidade, pá, a moto está brutal, uma estética brutal, linda que dói. Por isso, pá, quem tiver a andar indeciso, a andar à procura de uma moto, quem anda até pensar em subir de cilindrada, de uma cilindrada mais baixa, que esteja a tirar a carta e precisa e quer comprar uma moto de média cilindrada, Tracer 7, seja ela limitada a 35 kW como esta, ou deslimitada, a meu ver é sempre uma mais-valia. Ok, companheiros? Pá, eu vou desfrutar mais da moto. Entretanto vou dar como encerrado este vídeo, porque pá, acho que vocês já conhecem, podem ir ver os outros vídeos que eu fiz relativamente a ela. Eu adoro a moto. Quem quiser pode abordar a MJ Moreira em Barcelos, pá, um concessionário espetacular, um atendimento muito bom. Estou muito satisfeito com a receptividade deles. Por isso, a meu ver, se vocês andarem à procura de uma moto neste momento, com a campanha que ela está de 0% de juros, parece-me ser uma mais-valia. Contactem, eu vou meter na descrição do vídeo os contactos ou as plataformas de acesso nas redes sociais da MJ Moreira. Mais uma vez, obrigado ao João pela cedência da moto e vemo-nos aí para próximos vídeos. Ok, companheiros? Tchauzinho!